Dia 70. O medo rouba de você a sua herança em Cristo. Versículo de hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Vamos ver Josué 1, que relata um ponto crítico na história de Israel, para ver o que podemos aprender a respeito de ter o bom sucesso que Deus prometeu a Josué. Josué foi indicado como o novo líder de Israel depois da morte de Moisés, e ele deveria levar o povo de Deus para a terra prometida. Esta era uma responsabilidade gigantesca. 40 anos antes disso, os filhos de Israel estavam a ponto de entrar na terra prometida. Mas quando se recusaram a crer nas promessas de Deus para eles, aquela geração passou 40 anos perambulando pelo deserto. Não temos de lutar e nos esforçar para sermos abençoados. O bom sucesso para nós hoje é desfrutar os frutos e o trabalho de outro, Jesus Cristo. Esta não era a vontade de Deus para eles. Deus queria levá-los para uma terra onde fluíam leite e mel. Ele queria lhes dar uma terra cheia de grandes e belas cidades que eles não construíram, de casas cheias de coisas boas que eles não encheram, de poços construídos que eles não cavaram, e de vinhas e oliveiras que eles não plantaram. Deuteronômio 6, 10 e 11. Em outras palavras, ele queria que eles desfrutassem os frutos e o trabalho de outros, os gigantes que estavam na terra. Amado, isso é o bom sucesso. Este é o tipo de sucesso em que você desfruta de abundância de provisões em todas as áreas da sua vida. Este tipo de sucesso é caracterizado pelo descanso, porque a Bíblia diz que nossa terra prometida é o descanso de Deus. Hebreus 3:11. Estamos desfrutando os frutos e o trabalho de outro, Jesus Cristo. Este é o tipo de sucesso que Cristo nos deu. Não temos de nos esforçar e lutar para sermos abençoados. O que fez com que a herança prometida fosse roubada de toda aquela geração? Para responder a essa pergunta, precisamos fazer outra. Quem eram os líderes daquela geração? O Senhor me mostrou que Moisés havia seguido o conselho de seu sogro, de indicar homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Êxodo 18, 21. Como seus líderes para ajudá-lo a governar os filhos de Israel. Os 12 espias que foram enviados para observar Canaã devem ter sido escolhidos deste grupo de líderes. Isso significa que eles eram homens capazes e temiam a Deus. Eram homens de verdade, que aborreciam a avareza. Por falar nisso, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele disse: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mateus 4, 10. Jesus estava citando Deuteronômio 6, 13, que na verdade diz: O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás,
e pelo seu nome jurarás. Então, de acordo com Jesus, temer a Deus é adorar a Deus. Mas, apesar de ter todos esses atributos de liderança, nenhum desses espias a quem Moisés indicou entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Nenhum. Por quê? A resposta é esta: eles não tinham coragem. Podemos ler um relato dessa história em Números 13, 17, 14, 9. Moisés enviou 12 espias à terra prometida. Somente Josué e Caleb voltaram com um bom relatório da terra, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Números 14, 7 e 9. Os outros 10 espias deram um relatório negativo, dizendo: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números 13, 31 a 33. Todos eles viram a mesma terra, os mesmos gigantes, mas houve um contraste absoluto nos relatos que trouxeram. Josué e Caleb tinham um espírito diferente, um espírito de fé. Números 14, 24. E focado nas promessas e na bondade de Deus. Mas o restante acovardou-se com medo e viu apenas os gigantes e os desafios da terra. Eles tinham boas qualidades de liderança, mas tudo isso foi negado, porque eram medrosos. O medo os paralisou. A nação de Israel só podia ir até onde seus líderes podiam levá-los. Pelo fato de seus líderes serem medrosos, as promessas de Deus para as suas vidas foram roubadas de toda aquela geração. Hoje, por mais difíceis que suas circunstâncias possam parecer, decida focar na bondade de Deus. Decida ver como Cristo pagou o preço para você desfrutar do favor imerecido, paz, proteção e provisão de Deus em todas as áreas da sua vida. O medo não vai paralisá-lo. Em vez disso, você verá sua fidelidade e andará em todas as suas bênçãos. Oração de hoje. Pai, fortalece-me hoje e sustenta-me com a tua destra. Dá-me um maior senso da tua presença permanente, para que eu não tema, mas seja capaz de enfrentar todos os meus desafios hoje com ousadia e coragem, sabendo que tu és a minha ajuda, a minha sabedoria e a minha força. Tudo o que preciso fazer é andar na vitória que Jesus já conquistou para mim. Pensamento de hoje. Não terei medo, pois o Deus Todo-Poderoso está comigo.